A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, estamos aí com o nosso querido Dr. PC novamente, aí contestando os meus vídeos, né? É uma batalha danada, tá bom? Então, ele está dizendo que o Novo Testamento é uma grande mentira, que Jesus é um falso profeta. E apresenta Mateus 16, versículo 27 e 28, que diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E o 28, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ele diz, olha, todos até morreram, né? Então ninguém ficou vivo até a volta do Senhor. Bem, ele deveria levar em consideração o seguinte, né? Que o Novo Testamento, nós não temos documentos originais, né? Nós temos cópias da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Um número infindável de cópias, né? E que há documentos, manuscritos, onde, por exemplo, o copista, ele fez alguma anotação, né, com o objetivo de explicar uma parte do texto que ele estava copiando, e isso foi incluído depois nas cópias posteriores, né? Foi incluído no texto e foi compreendido por aqueles que leram a posteriori como parte integrante do documento original. Às vezes o copista pulava uma linha, ou às vezes duas linhas, uma coisa fácil de acontecer. Se essas linhas começam com a mesma palavra, é fácil você pular uma linha ou duas linhas, e aí fica meio truncado, ou dá um sentido diferente, né? São erros de cópia, né? Que deve ter ocorrido aos milhares, sei lá, aos milhões, né? O fato é que nós não temos os documentos originais. O que nós temos hoje são cerca de 22 mil partes, porções, fragmentos de documentos, né? E nós temos também, acho que em torno de 7 mil cópias do Novo Testamento completo, né? Mas são documentos recentes. O que eu quero dizer com documentos recentes? São cópias recentes, bem próximos da gente, né? Não são documentos lá do primeiro, do segundo século, nos dias dos apóstolos, porque esses documentos não existem mais. Eles simplesmente desapareceram. Por que esses documentos desapareceram? Porque eles foram agredidos, né? Sofreram agressões. Essas literaturas do Novo Testamento sofreram agressões terríveis, né? Não sei lá, no que se refere aos documentos lá do Velho Testamento, né? Que o doutor PC conhece, né? Não sei. O que eu tenho lido é que havia literatura paralela, né? E que competia aos judeus apenas fazer uma escolha daquilo que era verdadeiro e inspirado por Deus, e o que não era verdadeiro e inspirado por Deus, apenas isso. Mas eu não sei de que esses documentos tenham sido agredidos, violentados, pervertidos na sua legitimidade e na sua integridade documental. Os judeus, na sua perseguição aos cristãos lá do primeiro século, né, não somente mataram o Senhor Jesus, como também mataram os seus apóstolos e destruíram a literatura existente. E não somente os judeus fizeram isso, como também os romanos. Os romanos, durante todo o tempo do Império Romano, né, eles perseguiram os cristãos. Por quê? Porque eles aceitavam somente os deuses aprovados pelo Senado romano. E o Senhor Jesus não era um Deus aprovado pelo Senado romano. Então, os cristãos também foram perseguidos e mortos, sua literatura também destruída. Vocês conhecem, ficou famoso o episódio do imperador Nero, né, que lançou os cristãos às feras, iluminava as ruas
com os corpos de cristãos queimados, pendurados nos postes, iluminando a rua, né? Então, tudo isso aconteceu. Depois veio a Idade Média, a Inquisição, né? A Igreja Católica Apostólica Romana também matando milhares de cristãos, simplesmente pelo fato de ler a Bíblia, né? Agora veja, de todos os crimes cometidos contra a literatura cristã, a pior delas foi a perversão dos textos sagrados. Por exemplo, o papado, no esforço de combater os reformistas, né? John Hus, Wycliffe, né? Lutero e outros mais, né? O que o papado fez? O papado encomendou, então, um Novo Testamento, onde os versos do Novo Testamento que davam fundamentação às críticas dos reformistas foram pervertidos, né? Então, essa versão do Novo Testamento foi muito perversa para a literatura cristã, porque o mundo inteiro, né, a Igreja Católica era acreditada no mundo inteiro, então foi simplesmente uma ação devastadora, né? Depois, veja, lá por volta de, acho que foi 1859, um alemão de nome Tischendorf, ele encontrou um manuscrito do primeiro século, um manuscrito antigo até, tá? No mosteiro de nome Santa Madalena, aos pés do Monte Sinai, e trouxe para a Inglaterra, e dois ingleses, Westcott e Hort, eles produziram, então, a partir desse manuscrito, um Novo Testamento conhecido como Novo Testamento Crítico, né? E há nele cerca de 6.000 contradições com relação ao texto Receptus de Erasmo de Roterdã, que pelo menos até 1800, 1900, a grande maioria das versões bíblicas foram produzidas a partir do texto Receptus de Erasmo de Roterdã. Agora, recentemente, o grupo religioso As Testemunhas de Jeová publicaram uma Bíblia no ano de 1961, chamada A Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, né? E é um texto produzido a partir do texto grego crítico de Westcott e Hort, né? E deve haver outras versões aí produzidas, né? E que pervertem o texto original. Eu não conheço, mas deve haver também outras perversões. Então, veja, são esses os problemas da literatura do Novo Testamento, e que, eventualmente, pode ocorrer coisas como essa que ele está questionando. Bem, eu apresentei 25 profecias que se cumpriram na vida do Senhor Jesus nas últimas 24 horas, do momento da traição até as suas palavras finais: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No final desse vídeo, eu vou apresentar estas 25 profecias para que você tome conhecimento delas. E ele contestou estas profecias, né? Bom, eu vou vamos conversar agora com ele com a história. Com a história, porque a história é a história. E nós não conseguimos mudar a história, não é verdade? A história é a história, e ela é o que ela é. Então vamos examinar a vida de Israel na história da humanidade. E vamos ver, né? Se o Senhor Jesus é mesmo um falso profeta ou não. Observe o seguinte, que encontramos a respeito da nação de Israel no livro de Deuteronômio, né? Veja, o Senhor diz, lá no capítulo 28, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí diz, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e assim vai
falando das bênçãos, né? Depois ele diz no verso 7, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Nós lemos também no livro de Josué a seguinte palavra, o Senhor dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, todo este povo. Depois o verso 3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim, o primeiro obstáculo a vencer por Josué na entrada da terra prometida era a cidade de Jericó, uma cidade cercada por muralhas consideradas inexpugnáveis, né? E o Senhor entregou essa cidade nas mãos da nação de Israel, nas mãos de Josué, de uma maneira maravilhosa, né? As muralhas ruíram para o lado de fora. A arqueologia mostra que as muralhas ruíram para o lado de fora, formando uma rampa natural pela qual os soldados de Israel puderam penetrar na cidade com facilidade. Bom, é uma vitória estrondosa, né? Mas o que aconteceu com a cidade seguinte, a cidade de Ai, uma pequenina cidade mal fortificada, mal protegida? Josué e os demais líderes da nação de Israel decidiram que apenas 3.000 homens seriam suficientes para conquistar essa cidade. E sofreram uma derrota fragorosa, né? Terrível. Por que aconteceu isso? Ora, você leia lá em Deuteronômio, capítulo 28, que lá para frente, do versículo 15 em diante, você vai compreender. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto, a tua maçadeira. E diz assim, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirás diante dele, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Então, a história de Israel é uma constante. Quando eles estavam na obediência, né, dos ensinamentos do Senhor, eles eram abençoados, vitoriosos. Né? Quando eles desobedeciam, eles eram derrotados, afligidos, maltratados, levados até como cativos. Eles foram cativos durante muitos anos lá no meio dos assírios. 70 anos ficaram debaixo do cativeiro babilônico, né? E sempre essa constante. Quando Israel obedecia o Senhor, eles eram abençoados, vitoriosos, e os seus inimigos eram derrotados na presença da nação de Israel. Aí se exaltavam, ficavam orgulhosos, soberbos, se desviavam do ensino do Senhor, né? E eram derrotados, aprisionados, levados cativos. Essa é a história de Israel. Isso foi até o momento que o Messias entrou no mundo. Né? Por quê? Quando o Senhor crucificado disse, está consumado, Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, rasgou-se o véu do templo. E o Senhor colocou a nação de Israel de lado. Daí para frente, eles foram expulsos da sua própria terra, foram perseguidos por todas as nações, né? Cumprindo-se até
a palavra que o Senhor fala lá em Deuteronômio também. São as maldições resultado da desobediência. E Israel foi expulso de sua própria terra, espalhado entre as nações, perseguido em todos os lugares, todas as nações pelos quais eles foram espalhados, né? E o episódio mais chocante que a gente encontra na história de Israel são os campos de extermínios alemães, onde foram exterminados 6 milhões de judeus, né? Mas isso não foi o único episódio. A nação de Israel, ao longo dos séculos, eles foram dizimados em vários lugares. Mesmo na Inquisição, a Igreja Católica matou milhares de cristãos, mas matou também milhares de judeus. Isso, ao longo, durou até 1948, quer dizer, quase 1900 anos de sofrimento e atrocidades cometidas contra esta nação. Por quê? Exatamente porque eles cometeram o pecado maior, né? Que foi a rejeição do Messias, né? Inclusive crucificando-o na cruz, né? Tudo isso aí não são acidentes históricos, isso faz parte de um projeto de Deus ao longo da história da humanidade para a salvação do seu povo. Mas presta atenção, por que passaram quase 1900 anos dispersos, né? E aquelas promessas feitas lá a Josué, né? Que toda a terra onde pisar a planta dos vossos pés, que vou tenho dado, que nenhuma nação poderá resistir diante de ti. O que aconteceu com estas promessas? Foram falsas promessas? Não, em absoluto, né? Como também, né, o que você lê em Mateus 16, versículo 27 e 28, que o Dr. PC usa para dizer que o Novo Testamento é uma mentira e que Jesus é um falso profeta, é um absurdo, né? É um absurdo. Não. O que está acontecendo as promessas feitas por Deus à nação de Israel, lá no Velho Testamento, que é uma nação escolhida por Deus, ela vai ter o seu veraz cumprimento, né? O Senhor vai restaurar a nação de Israel e nós estamos vivendo esses dias, né? Onde vai haver o surgimento do anticristo, né? Que a nação de Israel vai receber esse falso Messias com grande alegria, né? Achando que ele é o Messias libertador que vai restaurar a nação de Israel, e eles vão entrar numa grande prova, numa grande luta, numa grande dificuldade. Aí virá o Messias, o Senhor Jesus, e vai derrotar o anticristo, né? Mas eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele está cumprido já, né? Dá uma paradinha. Vai ter uma outra parte onde a gente vai explicar a profecia do profeta Daniel, no capítulo 9 de Daniel, que fala a respeito, para a gente compreender bem por que, né, esses quase 1900 anos a nação de Israel foi colocada de lado e o que vai acontecer nos próximos dias. Nós estamos há meses talvez no máximo, né, de grandes acontecimentos históricos, né? E só para marcar, né, marcar o momento que nós estamos vivendo, vou colocar o tweet. O Donald Trump tweetou a respeito das colinas de Golã, dizendo que as colinas de Golã pertencem à nação de Israel. Quer dizer, vejam, um posicionamento forte, seguro, a respeito da nação de Israel. Não somente reconhecendo Jerusalém como a capital, legítima capital da nação de Israel, como também reconhecendo que as colinas de Golã pertencem à nação de Israel. Mas tá bom, para o vídeo por aqui. Você vai ver agora daqui para frente, né, as 25 últimas profecias, né,
que se cumpriram nas últimas 24 horas da vida do Senhor Jesus aqui na face dessa terra, do momento da traição até o momento da cruz, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.